Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou aluno de mestrando do Meio Ambiente e Agricultura, do campus Arapiraca, e estou aqui para responder a prova de estatística, a AB2. Como eu falei, né, sou aluno, né, estou aqui para responder a prova da professora Demária, e a prova foi no sorteio, eu peguei a prova número 12. Aqui é a questão. Nessa questão ele pede para ele pede aqui para fazer, ele diz que é um DBC, né? Ele diz aqui que foi subdividida, né? O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, com 20 tratamentos de 4 repetições. As parcelas foram constituídas de 4 doses de nitrogênio, aqui são as doses, e as subparcelas com 5 populações de plantas, aqui são as populações. Os dados de produtividade de espiga sem palha são as variáveis de resposta que estão aqui, né? Aí ele diz aqui que para cada variável apresentada nesta tabela, pede para fazer a análise de variância e o estudo das médias, quando for necessário análise de regressão. E também está pedindo também, se necessário, proceder ao desenvolvimento da interação para estudar a variação de doses de nitrogênios em cada população de plantas e vice-versa. Ou seja, o desdobramento da interação para estudar a variação de população de plantas em cada dose de nitrogênio. Certo? Foi o que eu fiz. Como é análise no SISVAR, eu peguei essa tabela e coloquei aqui no Excel. Ela está aqui. As doses, elas estavam todas misturadas. Estava de 200 kg por hectare de nitrogênio, de 100, 50. Como eu vi aqui tudo misturado, também a população também estava aleatória, eu coloquei cada uma, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco e quarto bloco. E tentei separar, né? Consegui separar. Coloquei 850, de 50, de 100, 150 e 200 kg de nitrogênio por dose, né? E aqui são as populações. Aí abri o SISVAR. No que eu abri o SISVAR, feito isso, eu abri o SISVAR, né? Eu separei os 4 blocos, o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4, e coloquei os dados no SISVAR. Como foi que eu procedi? Eu fiz o meu procedimento. Eu peguei a dose 1 de 50, separei em ordem do menor para o maior, no caso das doses e da população das plantas também. Coloquei dose de nitrogênio, população de plantas, blocos, variável resposta. Nos blocos 1 eu coloquei as 5 primeiras doses de nitrogênio de 50 kg por hectare. Coloquei logo após as outras 5 de 100 kg por hectare. E ao mesmo tempo também coloquei a produção de plantas em ordem numérica, em ordem crescente. 40 mil, 45, 50 mil, 55 e 60 mil. E fiz isso para todos os 4 blocos. E coloquei as variáveis de resposta de cada uma. Foi trabalhoso, mas deu legal, deu para fazer. Aí aqui está até a dose, até o 4º bloco, dose 200, 200 kg de nitrogênio por hectare. E aqui é 60 mil plantas por hectare. Bloco 4, esse último foi 17.456 quilos disso aí. Pronto, vamos lá. Feito isso, eu abri o análise ANAVA. Após inserir os dados, aí eu fui na análise de variância, vou mostrar novamente. Vim aqui em análise, ANAVA, abri arquivo, prova AB2 DB, certo? Achei ele, abri, e aqui tem dose de nitrogênio, plantas,
blocos e variável resposta. Coloquei as doses de nitrogênio, que é a parcela. Coloquei os blocos. Coloquei o erro de blocos pela dose de nitrogênio. Coloquei produção de plantas, população de plantas. E coloquei a interação, para ver se houve interação entre população de plantas e doses. Adicionei a interação, tá aqui a interação. Feito isso, fim. Quer encerrar? Sim. Aí, vê logo se houve lá, se houve significância a interação entre produção de plantas e doses. Dei OK, variável resposta, finalizar. Finalizar. Pronto, quando eu finalizei, aí apareceu minha tabela de análise de variância, dose de nitrogênio, blocos, o erro 1, produção de plantas versus a dose de nitrogênio e o erro 2. Observei aqui que para a dose de nitrogênio foi significativo, deu 1%, menos de 5%, e para produção de plantas também deu significativo. Só que para a relação entre produção de plantas e dose de nitrogênio não foi significativo. Pronto, feito isso, eu encerro. Agora eu vou novamente abrir o arquivo ANAVA. Vou abrir arquivo, prova B2DB. Tem aqui as doses. Vou mostrar aqui as doses. Dose de nitrogênio, que é a minha parcela. Adicionar. Blocos. Adiciona. O erro de blocos. Deixa eu apagar aqui que deu errado. O erro A de blocos por dose de nitrogênio. Adiciona. Aí agora eu venho em plantas, produção de plantas, população de plantas. Adiciono. E agora a relação entre população de plantas pela dose de nitrogênio. Adiciona. Tudo ok. O erro e o total ele aparece no fim, né? Sim. Aí como eu vi que a relação entre produção de plantas, a interação entre elas e dose de nitrogênio não foi significante, e sei também que que dose de nitrogênio foi número, então eu vou colocar análise de regressão. Mesma coisa eu vejo para plantas. Também foi a população de plantas foi em números também, deixo análise de regressão. Dou OK. O grau de liberdade para dose de nitrogênio foi 3, então até o terceiro grau. Já para plantas foi 4, então até o quarto grau. OK. Variável resposta, finalizar. Tá aqui o meu banco de dados gerado pelo Sysvar. Aqui eu vejo dose de nitrogênio, blocos, o erro 1, população de plantas vezes dose, que não foi significativo. Como ele não foi significativo, eu não pedi o desdobramento, não foi necessário. Pedi aqui no caso a regressão e tá aqui a análise de regressão. Aqui pela minha soma dos quadrados sequenciais na equação de primeiro grau ela foi significativa, na de segundo grau na cúbica também foi significativo, já na quadrática foi significativo, mas na cúbica não foi significativo. E eu usei a cúbica nesse caso aqui, que deu o meu maior R quadrado nesse caso,
porque o R quadrado dele linear foi 68,09, já na cúbica tive 93,07. Então utilizei essa análise aqui de regressão para, nesse caso aqui, de nitrogênio, de dose de nitrogênio em relação à produção, né? Em seguida, eu também vi a regressão de produção de população de plantas. Vou olhar aqui no final, qual foi o que foi. O ajuste linear, ele foi significativo. Já no quadrático não foi significativo. No cúbico também não foi significativo. E também na quarta potência também não foi significativo. Então eu usei aqui o ajuste linear. Eu vou dar uma olhada aqui no R quadrado dele, do ajuste linear. Deu, deixa eu ver aqui, 99, um momentinho, um ajuste linear. Ajuste linear de 99,62. Tá aqui. Ajuste linear 99,62. Então ele foi. Então eu fiz meu gráfico a partir desse ajuste aqui, que a gente vai ver lá na prova. Eu também pedi o teste de Tukey para esse meu gráfico, pedi o teste de Tukey para mim observar também como é que ficou, para eu observar como é que ficou meus erros aqui, as minhas médias de erro. Então foi o que eu fiz, eu abri aqui a prova B2, abri, vem aqui dose de nitrogênio, que é a minha parcela, adiciona, blocos está na parcela, adiciona, o erro de blocos, desculpa, deixa eu apagar aqui, o erro de blocos pela dose de nitrogênio, adiciona, população de plantas e a interação entre a população de planta pelas doses de nitrogênio. Então aqui tá tudo ok, sim. Como a interação não foi significativa, eu pedi também o teste de Tukey, tanto para blocos como também para plantas, população de plantas. Ok, finalizar. Pronto. Aqui está a minha tabela de análise de variância. Aqui a interação não foi significativa, né, como eu já falei. E aqui é meu teste de Tukey. No caso aqui, um momentinho. Pronto, aqui está meu teste de Tukey para dose de nitrogênio. Então eu observei aqui que eu tenho minhas médias, né? Aqui eu tenho as dosagens a 50, 100, 200 e 150. Aí foi meu DMS encontrado pelo teste de Tukey. E aqui foi a minha comparação entre as médias por cada dose. Esse aqui foi levando em consideração a dose de nitrogênio. Mais abaixo eu tenho aqui a população de plantas. Observamos aqui que ele foi todo significativo, foi todo estatisticamente diferente nessas daqui. Pronto, lançando os dados, como eu coloquei a tabela no Excel e consegui separar ela por dose e por população de plantas, por cada bloco. Coloquei na ordem crescente e coloquei todos esses dados no Sysvar. Daí gerei a minha Nava. E como mostrei lá a minha tabela de variância, que está análise de variância de produtividade de espiga sem palha em quilograma por hectare de doses de nitrogênio de populações de plantas. Aqui minha dose de nitrogênio ela foi significativa.
a população de plantas também foi significativo. Já a minha interação entre população de plantas e nitrogênio, dose de nitrogênio, não foi significativa. Teve um CV bom, de 6,89 para o CV1 e o CV2 para o erro B, 4,92. Então, discussões. O experimento apresentou alta precisão e a interação de população de plantas e doses de nitrogênio e vice-versa não foram significativas. Então, não sendo necessário o desdobramento dessas interações. As doses de nitrogênio e a produção de plantas foram significativas, sendo necessária a análise e regressão de cada um em separado. Essa tabela 2 aqui é a análise e regressão das doses de nitrogênio para a produtividade de espiga sem palha. Só foi análise e regressão para nitrogênio. Aqui, observamos aqui que o efeito primeiro grau ele foi significativo e o efeito para segundo grau foi significativo. O R quadrado aqui já foi significativo e o R quadrado para o efeito primeiro grau não foi significativo. Então, e também para o efeito terceiro grau não foi significativo. Então, eu utilizei o efeito de segundo grau, certo? Para fazer meu gráfico. Aqui abaixo está a minha tabela de médias de dose de nitrogênio. Aqui foi minha tabela de médias da fonte do Sysvar. Vale salientar que tudo isso, todos esses números são fonte do Sysvar. Todos extraídos de lá. Esse aqui já foi do Excel, né? Eu peguei as médias, joguei no Excel. Deixa eu ver se está aqui. E gerei os gráficos, de acordo com cada média. Alterei os dados aqui, para colocar igual ao que estava no Sysvar, que o erro é menor, certo? E aqui, gerou esse gráfico. Como é um gráfico cúbico, eu precisei fazer calcular o ponto crítico, né? Para isso eu usei a minha derivada, primeira derivada. Peguei essa fórmula aqui, joguei aqui para calcular a derivada, achei essa primeira derivada e na segunda derivada deu negativo, então não deu menor que zero. Aqui foi o ponto máximo que eu achei. Esse é o ponto máximo de dosagem de nitrogênio. E como na segunda derivada deu menor que zero, eu utilizei e substituí esse valor na minha primeira derivada e encontrei 14.731,9530. Isso aqui equivale a minha produtividade de espigas. Aí o que acontece? No ponto 161,9504, mais ou menos por aqui, eu consegui, a minha curva começou a declinar. Então aqui foi a minha maior produtividade, com a melhor dosagem. Aumentando mais a dosagem, a produtividade de espiga começou a cair. Ou seja, o meu melhor ponto foi em 161,9504, onde eu alcancei, onde a pesquisa alcançou uma produtividade de 14.761,95,30 kg por hectare. Aqui são as discussões. De acordo com a análise de regressão, a equação que melhor pode apresentar os dados é o modelo de segundo grau, né, por ter sido significativo, por apresentar um R quadrado e estar acima de 80%. Na análise de regressão do primeiro grau não obtivemos um R quadrado maior que 80%, e na análise de regressão do segundo grau também não foi significativo. O ajuste quadrado, sendo que a probabilidade de espiga sem palha aumenta com o ponto máximo de 14, como eu falei, né? E na dose de nitrogênio, a melhor dosagem é essa daqui. E a partir disso aí, a produção começa a diminuir. Essa tabela 4 já é análise de regressão para a produtividade, para a população de plantas. E aqui eu observei que apenas no efeito primeiro grau foi significativo, os demais não foram significativos, então, e o R quadrado deu 99,62. Então eu fiz o gráfico de acordo com um gráfico linear.
Aqui é o gráfico, né? Efeito da população de plantas. Pode observar que ele foi bem linear mesmo, ele cresceu. E aqui é a minha tabela média, né? Que observamos aqui com 60 mil. À medida que aumentava a população de plantas, aumentava também a média de produção de espigas. Fontes CISVA. Discussões. De acordo com a análise de regressão, a equação que melhor pode representar os dados é a do modelo de primeiro grau, por ter sido significativo, e por apresentar um R quadrado acima de 80%. Nas demais análises de regressões não foram significativas. E houve um crescimento linear na produção de espiga, ou seja, na medida em que aumentava a população de plantas, aumentava a produção de espigas. Como eu falei, eu fiz o teste de Tucker também para os dois. E no relatório gerado pelo CISVA, obteve-se um valor de DMS de 903,03080. Aqui a tabela da produção média, de acordo com as doses de nitrogênio. Com a dose de 50 kg por hectare de nitrogênio, a média de produção ficou em torno de 13.600. Então ela foi a menor produção. E com a de 250 e 200, eu tive foram estatisticamente iguais. Então, resultado. Na dosagem de nitrogênio de 200 kg, observou-se uma maior produção de espiga em quilograma por hectare, sendo estatisticamente igual à dosagem de nitrogênio de 150 e de 100 kg por hectare. Na menor dosagem de nitrogênio de 50 kg foi também onde se observou a menor produção de espigas. E nesse experimento foi obtida uma melhor produção, levando em conta custo e benefícios, utilizando dosagem de 100 kg por hectare de nitrogênio. No caso, teste Tucker para a população de plantas, o teste pelo CISVA lá gerado gerou 705,98. Aqui é a tabela 6, a produção média da população de plantas. Aqui aqui é interessante que quanto mais aumentava a população de plantas, aumentava também a produção. Então, aqui teve o A, B, C, D, E de acordo. Desculpa, aqui vai ser A, B, C, D, E ao contrário. Então, aqui vai ser o A. Aqui o B. Esse continua o C. Aqui o D. Esse primeiro, que vai ser o último, o E. Pronto, desse jeito. Todas as médias foram diferentes estatisticamente e nesse experimento foi obtida uma melhor produção, levando em conta que quanto mais comportar plantas por hectare, será maior a produção de espiga de milho. Aqui vai ficar em anexo os dois arquivos gerados no CISVA. E é isso aí. Obrigado.